turno, ele não pode se distanciar dessa base. É a maneira como eu vejo. Não pode destruir essas pontes. Professor João César, para finalizar então aqui a nossa análise, infelizmente o tempo é curto, queria perguntar para o senhor que desafios então Pablo Marçal impõe para os adversários, né? Porque ele vai jogando ali as armadilhas, o bolo já caiu em algumas, né? O prefeito Ricardo Nunes também, né? Como é que os outros adversários vão precisar se comportar diante aí de um candidato que vai para o tudo ou nada, né? Imprevisível, ao mesmo tempo que a gente sabe também alguns métodos que ele já vem colocando, mas enfim, é uma eleição realmente desafiadora, não só para a justiça, mas também para os adversários. Vamos lá. Em primeiro lugar, deixa eu recomendar, eu li ontem uma entrevista muito importante da antropóloga Rosana Pinheiro Machado, publicada no UOL, em que o ponto principal da entrevista, dentro do que nós estamos conversando, é a ideia de que, por assim dizer, independentemente do resultado propriamente eleitoral, o Pablo Marçal já é o grande vencedor das eleições, porque bem ou mal nós estamos aqui falando dele, e todos estão falando dele. Isso, do ponto de vista da economia digital, isso é puro petróleo. Mais do que petróleo, é ouro líquido que vai cair na conta dele em algum momento. Agora, vamos lá. Então, Bolsonaro, como reagiu ao Pablo Marçal? Vou ser bem breve. Acho que é muito importante compreender uma modificação interna no bolsonarismo que nem sempre é óbvia. Eu proporia, telegraficamente, que em 2018 o Bolsonaro foi o maior fenômeno político da história da nova república, iniciada com a redemocratização em 1985. Embora nada possa ser mais distante da minha posição política do que o Bolsonaro, nem sequer o presidente Lula, em 2002, ofereceu um fenômeno político similar ao do Bolsonaro em 2018. Em 2018, o Bolsonaro não somente se elegeu com uma larga vantagem no segundo turno em relação ao Fernando Haddad, o Bolsonaro elegeu inúmeros, mas inúmeros em todo o país, deputados federais, deputados estaduais, governadores, senadores, que a única coisa que fizeram foi se associar ao Bolsonaro. É o maior tsunami político da história da nova república. 1. 2. Em 2022, proponho, isso não foi percebido, o fenômeno se inverteu. Isto é, o Bolsonaro, em 2022, foi o maior derrotado da história da nova república. Assim como em 2018 ele havia sido o maior fenômeno, em 2022 ele transformou-se no maior fracasso individual da nova república. Como assim? É o primeiro presidente que não é reeleito, desde Fernando Henrique Cardoso, quando o estatuto é estabelecido. Mas não apenas isto. Ele não foi reeleito tendo aparelhado a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Federal, tendo rompido todos os tetos de gasto para comprar votos. Ele não foi apenas não reeleito. Ele não foi reeleito apesar de todos os crimes que cometeu. Em 2022, se o Bolsonaro foi o maior fracasso da história da nova república, do ponto de vista político-eleitoral, a força política que realmente venceu as eleições de 2022 foi o bolsonarismo. Ele chega ao segundo turno porque ele é empurrado pelo bolsonarismo, ao passo que em 2018 todos foram eleitos ao seu reboque. Isso é fundamental, professor Wagner. Isso quer dizer, na verdade, que nós estamos assistindo, desde 2022, a um esvaziamento constante da figura do Bolsonaro. O que não significa, isso é muito importante, não significa em nenhuma circunstância um declínio do bolsonarismo enquanto força aglutinadora de tendências conservadoras e reacionárias da sociedade brasileira que remontam ao Brasil colônia. 1. 2. Pablo Marçal. Eu acho que eu devo ter sido a primeira pessoa, agora que nós já tínhamos feito isso antes, no ICL, mas eu devo ser uma das poucas pessoas de esquerda que dizem, sem ter que pedir desculpas, que no mercado digital brasileiro, o Pablo Marçal é um fenômeno, ele é um mito no mercado digital brasileiro. E o professor Wagner deu explicações muito interessantes do canal de identificação com uma parcela significativa da população, identificação potencial. Agora, vamos lá. Tudo que ele faz no mercado digital e obtém um sucesso inaudito, na esfera política, no Código Eleitoral, são crimes. Por exemplo, uma estratégia que o Pablo Marçal fez, inspirada num
num mito, num herói internacional dos incels, dos NCAPs, dos celibatários involuntários, dos anarcocapitalistas, que é uma dupla de irmãos, mas o mais conhecido é o Andrew Tate. Certamente o professor Wagner tem larga familiaridade com Andrew Tate. O Andrew Tate, ele revolucionou o mercado digital mundial quando ele criou uma estratégia. É que ele paga para as pessoas fazerem para ele tráfego não impulsionado, mas orgânico, isto é, ele começou a pagar para que jovens, nas suas casas, sem profissão, sem autoestima, sem namorada, sem perspectiva, essas pessoas começaram a fazer cortes do Andrew Tate e começaram a ganhar dinheiro real. O que o Pablo Marçal fez? Trouxe o modelo para o Brasil. O Pablo Marçal tem entrevista em que ele diz: eu peço para as pessoas entrarem no Discord, que é um aplicativo. O Discord, você entra, o Discord ensina de maneira muito fácil a fazer cortes. Então o Pablo Marçal já deu entrevista dizendo: eu faço uma competição interna, as pessoas produzem cortes do meu conteúdo e os melhores cortes eu pago. Quais são os cortes que ele mais paga? São os cortes negativos, os polêmicos, os que geram controvérsia, os que aumentam as visualizações. Isto é, o Andrew Tate inventou algo genial. Ele, Andrew Tate, se reinventou como se ele fosse uma plataforma. Olha, eu estou aqui, Andrew Tate, faça cortes de mim como você quiser. Pode ser polêmico, eu posso estar dizendo uma besteira, pode ser negativo sobre a minha pessoa. Se circular muito, eu pago. Na esfera digital, não existe legislação que sequer conceba a possibilidade de punir isto, porque o usuário é livre para ver o que ele quiser. Na esfera política, isso rompe com regras elementares do Código Eleitoral. Isso quer dizer abuso de poder econômico. Isso quer dizer inserir pessoas na campanha que não podem ser inseridas. Isto quer dizer fazer campanha antes, depois, fora do prazo. Isto quer dizer cometer crimes contra a honra alheia. A quantidade de crimes que o Pablo Marçal está cometendo nesta eleição só é superável pelo êxito que ele tem no mercado digital. O que acontece, então, é que o mundo da política não está preparado para que a economia da atenção faça esse ataque cerrado às estruturas da política. O que é necessário? Agora eu posso concluir. Depois de ter reconhecido todos os méritos do Pablo Marçal, depois de concordar com o professor Wagner em relação à identificação, o Pablo Marçal, na área da política, é um criminoso serial. A candidatura dele precisa ser impugnada, ele tem que se tornar inelegível. Por quê? Porque se nós permitirmos que a economia da atenção colonize a política, acabou de vez qualquer possibilidade de polis neste país.